25 de dezembro? Para os historiadores, não. Essa data não corresponde ao dia 25 de dezembro. Na verdade, essa data é uma data comemorativa de um outro deus do mundo romano. Só Invictus. Era a data desse deus. Mas que certamente a igreja, após Constantino, entendeu? E com a decisão do imperador Teodósio de se tornar a religião oficial, a igreja simplesmente se utilizou dessa data, lá pelo século IV, para estabelecer como o nascimento do Filho de Deus. Só que a questão é simbólica. Se você não liga, por exemplo, ao mundo contemporâneo, esse 25 representa mais o quê? Consumismo. Que não tem nada a ver com o nascimento de Jesus Cristo. Ou a questão, de alguma forma, do paganismo. Mas se você liga essa data como simbólica do nascimento do Filho de Deus, que certamente a hipótese mais viável é que ele nasceu no mês de abril. Estudiosos chegam até a determinar o dia, 13 de abril. Mas a questão continua sendo simbólica, porque ninguém sabe a data. Não só dele, mas de muito personagem histórico aí, né? Porque a história é feita, né, para sempre para os grandes personagens, né? Apesar de hoje nós estamos estudando, né, a história da lavadora de roupa, do trabalhador braçal. Nós podemos também fazer a história do outro, né? Não só a história dos grandes homens, entendeu? Mas o que temos é isso. A data não sabemos. Provavelmente, a hipótese mais viável é que ele nasceu mesmo no mês de abril. Veio ao mundo o Filho de Deus, anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, anunciado pelo próprio João Batista, que perdeu a cabeça. Perdeu a cabeça porque com a morte de Herodes o Grande, o seu reino foi dividido entre 3 filhos seus, Filipe, Arquilau e Herodes Antipas. Foi Herodes Antipas que mandou cortar a cabeça de João Batista, porque João Batista acusou Herodes de ter pego para si a mulher de um outro irmão seu, o Filipe também, que não é o Filipe que foi dividido o reino de Herodes. E ele termina um contrato de casamento, um casamento que ele tinha feito com outro reino, manda a sua esposa ir embora e traz a mulher de Filipe para ser sua esposa. Jesus está dentro desse contexto. O Filho de Deus está dentro desse contexto greco-romano. Está dentro desse contexto judaico. Era muito difícil a vida no ano 6 a.C. para a grande maioria dos judeus. Para uma minoria, os aristocratas, os sacerdotes, era muito vantajoso. Ocorria muitas vantagens. Roma só se preocupava com 2 coisas. Uma é que as riquezas, os impostos, fluíssem de forma normal para os cofres de Roma. Era que suas rotas comerciais estivessem
totalmente livre para fazer a passagem desse comércio. As coisas que aconteciam, as questões culturais ligadas à religiosidade de cada província, ele não estava nem aí, nem se interessava por isso. Talvez seja por isso que os grandes escritores romanos têm muito pouco a dizer sobre Jesus, porque o foco estava nas relações políticas e não nas relações religiosas. Ele veio ao mundo, foi enrolado em panos e colocado em uma manjedoura. Estava ali. Sábios, tudo indica que vinham seguindo uma tradição lá de Daniel na Babilônia, observava as profecias de Daniel e observava os sinais no céu que levasse eles a esse personagem. E foi assim que eles saíram do seu reduto cultural e, observando os sinais dos céus, caminharam rumo aonde? Se era rei, vamos a Jerusalém, porque estava levando para lá. E chegando em Jerusalém, em contato com Herodes, ele falou dessas coisas. E Herodes disse, quando encontrar esse rei, me avise. Que eu também quero ir vê-lo, né? Homenageá-lo, adorá-lo, né? Rei, entendeu? Rei dos judeus. E ele seguindo esse caminho, ele foi bater em Belém e chegou aonde Jesus estava. Os pastores, sendo avisados pelos anjos, que ali estava nascendo o Filho de Deus, correram e também foram, e na certa perguntando pela cidade, chegou até onde Maria estava. E os sábios ali chegando, fizeram o quê? Adoraram. Fizeram a adoração ao Filho de Deus. E diz as Escrituras que Maria observava todas essas coisas e guardava no seu coração. Tiveram que fugir, não puderam. Tiveram que fugir por causa do edito de Herodes. Passaram um tempo no Egito. Depois da morte de Herodes, tendo a segurança de que poderia retornar com o seu filho, porque sabia o valor e o que representava o seu filho, e ela guardava tudo aquilo na sua mente e no seu coração, e ela, sabendo de todas essas coisas, protegia o seu filho com toda a sua força e com toda a sua intensidade. E ela, sendo informada da morte de Herodes, não retornou para a Judéia, porque na Judéia estava Arquilau. E Arquilau tinha a mesma vocação, se é assim que podemos dizer, a mesma vocação do seu pai. Um excelente construtor, entendeu? Cidades, reforma de cidades e transforma, por exemplo, uma com o nome de Cesareia, em homenagem a César. Mas gostava de matar e eliminar todos os seus adversários. De uma só vez, afirma-se que ele eliminou cerca de 3.000 judeus. Foi por causa da sua conduta e da sua forma de governar que no período do rei Calígula, ele foi a Roma porque ele tentava mudar a sua posição de tetrarca para rei
E lá ele perdeu foi tudo. Foi mandado para o exílio e suas riquezas foi anexada por Calígula aos cofres públicos, aos cofres de Roma. Ela não foi para a Judéia, mas ela retornou para a Galiléia, para Nazaré, onde ali o Filho de Deus ia passar toda a sua infância.